Você já foi subestimado só por causa da sua idade? Dona Lúcia foi. Aos 62 anos, depois de perder a loja que manteve por mais de 3 décadas, ela se viu sentada diante de um computador pela primeira vez na vida, tentando entender o que era um login e por que o mundo agora cabia dentro de uma tela. Foi humilhada, ignorada, ridicularizada por gente que tinha idade para ser seus netos. Chamavam-na de tia do e-mail, senhora do mouse ou vovó do financeiro. Mas ninguém ali sabia o que ela já tinha construído antes de perder tudo. Ninguém sabia que aquela mulher de fala mansa e olhar cansado já tinha gerido funcionários, lidado com fornecedores, mantido uma empresa viva, quando nem existia planilha eletrônica. Tudo o que ela queria era uma chance, e quando finalmente conseguiu o emprego, jurou a si mesma que não deixaria o desrespeito dos outros apagar o valor da sua história. Mas o que começou como sobrevivência se transformou em algo muito maior. Porque às vezes, quem o mundo chama de ultrapassado é justamente quem ainda tem mais para ensinar. Essa é a história de Dona Lúcia, uma mulher que mostrou que o tempo não envelhece o talento, só o refina. Inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quem sabe a próxima história não vem daí, do seu canto do Brasil. O prédio da empresa Inovax era todo de vidro e metal, automático do portão à cafeteira. Logo na recepção, Dona Lúcia percebeu que estava num universo completamente diferente daquele que conhecia. Passou boa parte da vida gerindo sua própria loja de tecidos, mas depois da pandemia, tudo desmoronou. Estoque parado, dívidas crescendo, clientes desaparecendo. Em poucos meses, o que foi sonho virou lembrança. Aos 62 anos, viúva e com 2 netas para ajudar a criar, ela decidiu recomeçar. Mandou currículos, fez entrevistas e ouviu mais de uma vez a mesma frase disfarçada de gentileza. A senhora tem muita experiência, mas estamos buscando um perfil mais dinâmico. Até que um dia, a oportunidade surgiu. Assistente administrativa na Inovax. Salário modesto, mas chance real. Lúcia respirou fundo, ajeitou o coque grisalho e começou sua nova jornada. No primeiro dia, tudo parecia um idioma novo. Planilhas, sistemas, siglas, o computador parecia zombar dela. E o mouse fugia da sua mão. Mesmo assim, ela chegava antes de todos. Anotava tudo num caderno de capa azul e tentava aprender o que os outros decoravam. Mas os colegas, jovens, barulhentos e sempre apressados, não tinham paciência. Dona Lúcia, a senhora ainda está tentando mandar aquele e-mail? Riam entre olhares cúmplices. Se quiser, a gente imprime e manda por pombo correio, dizia outro. Ela respondia com um sorriso tímido, engolindo o desconforto. Sabia que rir junto era mais fácil do que chorar sozinha. Na hora do almoço, comia em silêncio no refeitório, enquanto os outros falavam sobre festas, aplicativos, viagens. Às vezes tentava puxar assunto, mas o som das notificações sempre a interrompia. Certa tarde, enquanto tentava atualizar um relatório, ouviu o estagiário comentar: essa empresa devia ter limite de idade para contratar. Tem coisa que não dá para ensinar depois dos 50. Lúcia fingiu não ouvir, mas por dentro, uma chama começou a acender. Talvez o mundo tivesse mudado mais do que ela imaginava, mas havia algo que o tempo nunca tirou dela: sabedoria, paciência e vontade de aprender. Naquela noite, ao chegar em casa, pegou o velho notebook da neta e abriu o YouTube. Pesquisou como usar planilhas do Excel. O vídeo começou e o narrador dizia: nunca é tarde para aprender. Ela sorriu. Ainda bem. Nas semanas seguintes, Dona Lúcia transformou o quarto da neta num pequeno escritório improvisado. A cada noite, depois do jantar, ela sentava diante do velho notebook, com um caderno e uma caneca de café ao lado. Anotava tudo: atalhos do teclado, fórmulas de planilhas, tutoriais de apresentações. Errava, voltava, tentava de novo. E sorria sozinha quando algo finalmente dava certo. Na empresa,
Os dias continuavam longos. Os jovens do setor brincavam entre si, trocando gírias e risadas que ela já não entendia. Mas aos poucos, ela começou a dominar as tarefas. As planilhas que antes levavam o dia todo passaram a ser concluídas em horas. Ainda assim, os olhares de deboche não mudaram. Certa manhã, a coordenadora do setor, Patrícia, anunciou uma novidade. A diretoria vai lançar um desafio interno para todos os departamentos. Quem criar uma proposta para reduzir custos administrativos vai apresentar direto para o conselho. O projeto vencedor ganha uma bonificação e chance de promoção. O clima se animou. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, trocando ideias, esboçando planos. Mas ninguém perguntou nada à dona Lúcia. Para eles, ela era apenas a senhora simpática que cuidava das notas fiscais. Naquela tarde, enquanto organizava papéis, ouviu um dos colegas comentar: já pensou a dona Lúcia tentando apresentar um projeto desses? Ia travar no PowerPoint na primeira tela. Ela fingiu não ouvir, mas algo dentro dela mudou. Por anos, administrou fornecedores, negociou contratos, equilibrou custos, lidou com crises, tudo sem computador. Se tinha algo que ela entendia, era de reduzir custos. Naquela noite, abriu o notebook e começou a escrever um rascunho. Pegou o caderno de capa azul, fez cálculos à mão, desenhou fluxos, pensou em como otimizar processos simples. O título veio fácil: Soluções Humanas para Custos Desnecessários. O plano era simples: reorganizar funções, reaproveitar recursos e reduzir gastos com impressões e horas extras. Nada de fórmulas complexas, apenas bom senso e experiência. Durante dias, trabalhou em silêncio. Enquanto os outros zombavam, ela construía algo sólido, discreto, com o mesmo cuidado de quem costura um tecido fino. Na véspera da entrega, Patrícia anunciou: amanhã é o prazo final. Tragam suas ideias. A diretoria vai escolher os 5 melhores projetos para apresentar. Os jovens riram, confiantes. Bora ver se a tia do Excel vai se inscrever também, disse um em tom de piada. Lúcia apenas respondeu: eu já me inscrevi. Silêncio. O estagiário engasgou com o café. Ela voltou para a mesa, com um leve sorriso no rosto. Não era desafio. Era apenas justiça com a própria história. Na manhã seguinte, o auditório da Inovax estava cheio. Os participantes do desafio interno se revezavam nas apresentações, cada um exibindo gráficos coloridos, termos em inglês e animações que giravam na tela. A plateia aplaudia, ria, comentava. Dona Lúcia esperava sua vez com as mãos firmes sobre o caderno azul. Não tinha PowerPoint, nem vídeos de apoio. Tinha apenas a sua experiência e um projeto impresso, encadernado com anotações feitas à mão. Quando a chamaram, os olhares se cruzaram, alguns seguraram o riso. Agora vem a aula de história, cochichou um rapaz. Ela ouviu. Sorriu de leve e subiu os degraus devagar, sem pressa. Ao chegar ao palco, ajeitou os óculos e disse: boa tarde. Eu sou a Lúcia, assistente administrativa. Trabalhei 35 anos com comércio e aprendi que, às vezes, o desperdício não está nas planilhas, mas nos hábitos. Pausa. E é disso que meu projeto trata. Na tela, não havia gráficos, apenas uma frase simples: economizar é cuidar do que já se tem. Ela começou a explicar. Sugeria reduzir impressões desnecessárias, revisar contratos de fornecedores e otimizar o tempo das reuniões internas. Cada ideia vinha acompanhada de exemplos reais que ela mesma tinha vivido. Enquanto falava, a sala foi silenciando. O tom calmo, mas firme. O conteúdo simples, porém direto. Não havia jargões, nem promessas mirabolantes, só clareza. Quando terminou, ouviu um tímido aplauso. O público, sem saber como reagir, ficou dividido entre o respeito e a descrença. Mas, entre os diretores, o olhar era outro. O gerente de operações murmurou: essa mulher entende de gente, não de planilha.
Ao descer do palco, um dos colegas riu baixinho. Coitada! Nem template usou, ela apenas respondeu. O importante é que eu não precisei de moldes para aprender. Nos dias seguintes, ninguém comentou sobre sua apresentação. Parecia ter sido esquecida entre tantos slides e slogans. Mas na sexta-feira, um e-mail mudou tudo. Assunto: projetos selecionados para a apresentação final. Entre os nomes dos jovens analistas e estagiários, lá estava ela, Lúcia Ferreira da Silva. No escritório, o silêncio foi imediato. O mesmo estagiário que antes zombava sussurrou: "Não é possível." Mas era, e Dona Lúcia apenas sorriu, fechando o caderno azul como quem fecha um ciclo. A sala de reuniões da diretoria era grande, fria e silenciosa. As paredes de vidro deixavam ver toda a cidade. Mas dentro daquele espaço, o ar parecia pesado. Lá estavam os 6 finalistas do desafio interno. Entre eles, Dona Lúcia, com seu caderno azul, a mesma roupa simples de sempre e um olhar calmo que escondia o coração acelerado. O diretor de inovação, um homem de meia idade com óculos modernos e voz impaciente, iniciou a rodada. Vamos ouvir as propostas. Sejam objetivos, falem de resultados. E lembrem-se, aqui, tempo é dinheiro. Os jovens começaram. Cada um falava rápido, mostrava projeções, mencionava inteligência artificial, data-driven e otimização. Os diretores acenavam. Alguns bocejavam discretamente. Quando chamaram o nome de Lúcia, houve um leve murmúrio. Ela levantou-se devagar, caminhou até o centro da sala e colocou o caderno sobre a mesa de vidro. "Eu não trouxe slides", começou, "mas trouxe algo que talvez esteja faltando aqui dentro. Memória." Os olhares se ergueram. "Quando eu tinha minha loja, eu achava que administrar era vender mais, até perder tudo na pandemia. E entender que administrar é cuidar das pessoas. Cuidar para que ninguém desperdice tempo, energia ou talento." Ela abriu o caderno e mostrou anotações de auditoria interna. "Descobri que gastamos, por mês, R$ 27 mil só com papel, copos descartáveis e reuniões sem resultado. Se a gente reduzir isso pela metade, economiza o suficiente para pagar 2 novos funcionários." Um dos gerentes riu com ironia. "E a senhora acha que vai resolver a empresa com copinho e papel?" Ela respondeu sem se abalar: "Não, mas acho que a empresa começa a se resolver quando aprende a ouvir quem ainda enxerga o básico." O silêncio foi imediato. Os diretores se entreolharam. A coragem daquela mulher, que há meses era ignorada no café, agora se impunha sem gritos, apenas com verdade. Ela concluiu: "Eu perdi minha loja, mas não perdi meu propósito. Se eu conseguir que essa empresa desperdice menos e valorize mais as pessoas, já vou me sentir reconstruindo o que perdi." Terminou a fala. Juntou o caderno e sentou-se. Não houve aplausos, só um silêncio diferente, um silêncio de quem foi tocado. Ao sair da sala, o mesmo estagiário que antes ria dela aproximou-se. "Dona Lúcia, desculpa, eu aprendi mais hoje do que em todos os meus cursos online." Ela sorriu. "Nunca é tarde para aprender." "Meu filho." Na segunda-feira, uma nova mensagem da diretoria circulava pela empresa. "Projeto vencedor. Economizar é cuidar do que já se tem. Proposta de Lúcia Ferreira será implementada em caráter piloto." E, pela primeira vez desde que entrou ali, Dona Lúcia chorou. Mas não de tristeza. Era o tipo de choro que vem quando a vida finalmente devolve o que ela levou. Os meses seguintes foram de mudança. Devagar, quase silenciosamente, o projeto de Dona Lúcia começou a se espalhar pelos setores da Inovax. Primeiro, veio o fim dos copos descartáveis. Depois, a revisão de contratos com fornecedores locais. Muitos deles, pequenas empresas que lutavam para se manter em pé. Os resultados apareceram rápido. Economia, engajamento e um ambiente mais humano. Mas o mais
Impressionante não estava nas planilhas, estava nas pessoas. Aquele grupo de jovens que antes ria dela, agora pedia conselhos. Lúcia não falava de algoritmos, nem de mercado global. Falava de empatia, de paciência e de propósito. Um dia, uma analista recém-formada se aproximou e disse: Dona Lúcia, eu tinha vergonha de dizer que morava com meus pais. A senhora me fez entender que tempo não é atraso, é trajetória. Ela sorriu, sem saber o que responder. No fundo, era isso que sempre quis, ser ouvida não por piedade, mas por respeito. Certo dia, o diretor-geral apareceu na sala dela. Algo raro. Lúcia, posso te dizer uma coisa? Ela se levantou, surpresa. Claro, doutor. Eu tenho 20 anos a menos que a senhora e achava que sabia tudo de gestão. Mas a senhora me mostrou que empresa nenhuma cresce se tratar experiência como peso. Por isso, a partir de hoje, quero que coordene um novo setor. Programa Valor de Vida. Será responsável por integrar pessoas com mais de 50 anos ao nosso time. Ela ficou imóvel por alguns segundos. O senhor está falando sério? Completamente. Ele sorriu. A senhora nos deu uma lição de como o tempo pode ser o maior ativo de todos. Dona Lúcia respirou fundo. O coração batia como quando recebeu o primeiro pagamento de sua antiga loja. Não era sobre status, nem promoção. Era sobre recomeço. Naquele mesmo dia, ao sair da empresa, o sol já se punha. Ela passou pela recepção e viu os colegas rindo, trocando ideias, planejando juntos. O ambiente parecia outro, mais leve, mais humano. No caminho para casa, mandou uma mensagem para a filha. Consegui, minha filha. Finalmente consegui. Ao chegar, o neto pequeno correu para abraçá-la. Vovó, a mamãe disse que a senhora ganhou na empresa. Ela riu. Ganhei sim, meu amor. Mas não foi um prêmio. Foi respeito. Dona Lúcia olhou pela janela, viu as luzes da cidade acendendo e pensou em quantas pessoas da idade dela ainda lutavam por um espaço. Decidiu que o novo programa não seria apenas um projeto, seria um movimento. No dia seguinte, o quadro de avisos da empresa amanheceu com um cartaz simples, escrito à mão: experiência não envelhece, só se aperfeiçoa. Assinado Lúcia Ferreira da Silva, 62 anos, avó, administradora e agora coordenadora do programa Valor de Vida. E assim, a mulher que um dia foi ridicularizada por não saber mexer no computador se tornou a mente por trás da transformação mais humana da empresa. Não por ser mais nova, nem mais moderna, mas por nunca ter desistido de ser quem era. Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga de qual cidade você está assistindo. Quem sabe a próxima história não nasce aí, de alguém que, como Dona Lúcia, decidiu recomeçar quando o mundo dizia que era tarde demais.